Vamos fazer a leitura de Zacarias, capítulo de número 2. Velho Testamento, o penúltimo livro do Velho Testamento, nesse domingo de aniversário da igreja, celebrando 13 anos de aniversário. Tornei a levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. E assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Que Deus abençoe a sua palavra e que ele fale ao nosso coração nesta manhã de domingo de aniversário da igreja. Deus abençoe. Os que nos visitam pela primeira, segunda vez, fiquem de pé para entregarmos uma lembrancinha. Não se sente quem está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Ok? Há alguém? Todos sentaram? Ok. Olga, entrega para o esposo do irmão, o esposo da irmã Yolanda, por favor. Está aqui. Há mais alguém? Eu vi ali uma jovem junto à Duda. É isso? É isso? Isso mesmo, ela é muito tímida, adolescente, né? Jovem. Vamos abrir, deixar abertas o nosso texto. Eu queria falar hoje sobre esse texto de Zacarias 2, no aniversário, a igreja de Deus, uma cidade sem muros. Esse capítulo, antes de nós falarmos, é preciso fazer um pano de fundo para entendermos o contexto. Zacarias é um profeta do período pós-cativeiro babilônico. Talvez você não saiba bem o que é isso, mas os judeus ficaram 70 anos no exílio da Babilônia. A nação da Babilônia, no ano 586 a.C., invadiu Jerusalém, invadiu a terra de Judá, e todos os judeus que estavam ali, principalmente os pobres, foram mortos à espada. O templo de Salomão foi destruído. A cidade foi arrasada. E a maioria dos judeus de classe média e classe alta, embora essa divisão social não existia no contexto que nós temos hoje no mundo contemporâneo, esses judeus foram levados para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos. O profeta Jeremias havia dito que eles ficariam 70 anos e depois eles voltariam. Uma pausa, abre colchete e abre parênteses. Se esses judeus não tivessem voltado, Maria não teria conhecido José. José e Maria não teriam ido para Belém. Jesus não haveria de nascer. Mas Deus, que é um Deus soberano, que é um Deus que está no trono sentado, planejando e estabelecendo todas as coisas, no seu devido tempo, abriu a porta para que os judeus que estavam em Babilônia pudessem voltar para a terra. Muitos ficaram naquela região. A Babilônia, para quem não sabe, você deve ter estudado isso no 6º ano, na minha época era o 7º ano, mas agora é o 6º ano do Fundamental 2. Nós estudamos lá a Mesopotâmia. Estão lembrados disso? Quem tem uma boa memória, Mesopotâmia. Mas a Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa.
Quando Zacarias está escrevendo esse livro, a Babilônia já não era mais o grande império. O grande império era o Império Medo-Persa. E um detalhe, judeus ficaram na Pérsia até recentemente, até o século XX. Né? Ainda tem algum grupo de judeus que mora lá, desse remanescente que foi enviado, desse povo que foi levado. Mas a maioria dos judeus não quis voltar. Uma boa parte voltou. E essa parte que voltou, pós-cativeiro da Babilônia, nós vamos encontrar os livros Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras e Neemias. Ageu e Zacarias estão profetizando para esse remanescente que está voltando e recebendo uma palavra de encorajamento. Eles estão voltando para a terra. A cidade de Jerusalém foi destruída, agora ela foi reconstruída. A cidade precisava reconstruir o templo. O templo era o local onde Deus era adorado. A cidade precisava de muros. Aqui ele vai trazer uma visão de que essa cidade não tinha muros. Mas ele está falando de uma outra cidade, apontando para Jerusalém celestial. Embora a Nova Jerusalém, ela também tem muralhas. Mas nós vamos entender aqui, no contexto desse capítulo 2, ele traz várias visões. O livro de Zacarias é um livro que lembra muito o Apocalipse, tem muitas visões apocalípticas, mas o contexto principal é a volta do povo judeu da Babilônia. Eles vão reconstruir o templo, guardem isso, eles vão reconstruir a cidade e eles vão reacender a esperança messiânica de que o Messias está vindo. Esse povo que está voltando precisava de encorajamento. E a minha missão hoje aqui é também dizer a você que eu e você precisamos de encorajamento nesses 13 anos de comunidade cristã Nova Vida. O profeta Zacarias vai encorajar o governador, que era chamado Zorobabel, vai encorajar o sumo sacerdote religioso, que era Josué, e ambos vão encorajar todo o povo dizendo, mão na obra. Se você ler o capítulo 4, é uma palavra tremenda. Ele diz, as mãos que começaram esta obra, estas mesmas mãos vão terminar a obra. Sabe o que me faz lembrar isso, irmão Márcio Rato? Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós, quem é que sabe? Há de completar até o dia de Cristo Jesus. É uma obra de reconstrução, é uma obra de restauração. E de repente, nesse capítulo 2, o profeta Zacarias tem mais uma visão. São várias visões que ele tem no livro, mas essa visão nos remete a uma figura muito bonita da Nova Jerusalém celestial, que é a igreja, o povo do Deus vivo. E aqui eu quero trazer algumas lições, porque essa terceira visão, ao levantar os olhos, ele viu um homem medindo com um cordel, veja o versículo 1, de medir. Eu não sei se você ficaria bem na sua casa, hoje em dia muitos aqui moram em condomínios de apartamentos, de casas, mas quem mora em casa de rua, como eu moro, talvez vai ficar incomodado pelas câmeras, vendo alguém chegando ali na sua casa e medindo a sua casa. Você gostaria? Alguém medindo a sua casa, a largura, comprimento, metragem. O que é isso? Esse homem quer invadir o território? Mas essa casa, essa cidade que vai ser medida, é a cidade de Deus. E a cidade de Deus, ele permite ser medida sim, mas não pela medida do homem, não pela medida terrena, mas a medida celestial. E o capítulo 2 diz assim, e eis um homem, versículo 1, que tinha na mão um cordel de medir. E Zacarias pergunta, então perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, leiam, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. A Bíblia é muito bonita. E quando eu li esse versículo eu quis chorar porque Paulo vai escrever depois de muitos séculos a carta aos Efésios. Dizendo e pedindo a Deus que a igreja de Éfeso e a igreja de Cristo pudesse compreender com todos os santos qual seja a largura, a altura, o comprimento do amor de Deus que há em Cristo Jesus por cada um de nós.
Essa preocupação de medir nos remete à primeira lição que nós aprendemos aqui, a perspectiva humana sobre a igreja. Essa é uma lição muito importante. Eu e você temos perspectivas de igreja. Dá uma olhadinha para esse auditório. Nós achamos que todos que estão dentro de uma igreja são igreja, mas nem todos que frequentam igrejas fazem parte da igreja de Cristo. Tem muitas igrejas, tem muitas denominações. Nós temos a igreja cristã com vários ramos, o catolicismo, a igreja grega ortodoxa, o protestantismo, que também se dividiu, os presbiterianos, os reformados, os calvinistas, os puritanos, os anabatistas. E aí vai chegando os movimentos, as denominações. Mas quantas igrejas tem? Nós vamos morar em várias cidades na região celestial com Cristo? Não, só tem uma cidade. E na perspectiva humana sobre a igreja, muitos homens querem traçar os limites da igreja. Querem colocar cercas. Muitos homens levantam muros. Muitos homens medem a sua extensão e estabelecem os seus limites. Olha comigo e pensa comigo, quantas denominações criam regras humanas. A minha conversão foi pautada porque no dia que eu tomei a Bíblia católica e eu comecei a ler das edições paulinas de Gênesis e Apocalipse, muita coisa abriu os meus olhos. Eu entendi muitas cercas, muitos limites que os homens colocaram, que eu cumpria, mas que não fazia parte da medida divina da Jerusalém celestial. E aí o perigo, porque eu vim para o lado de cá, para o protestantismo, mas também eu encontrei regras e medidas humanas, e limites humanos, e ações humanas que cerceiam. Isso não quer dizer que nós somos de um viés progressista, como hoje nós temos uma visão ideológica de que, olha, nós somos do amor, nós aceitamos tudo, nós concordamos com tudo. Não, a casa de Deus não é a casa da mãe Joana. A casa de Deus tem regras, a casa de Deus tem limites, mas quem põe as regras e os limites é Deus, não é o homem. E a palavra de Deus que está diante de você, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, ela é tão poderosa que ela não esconde os defeitos dos homens de Deus. Vamos lembrar? Só conheço 2 homens na Bíblia que não são citados ali, alguns pecados deles. Primeiro é José do Egito. Eu acho que ele era fofoqueiro. Porque ele contava tudo dos irmãos para o pai. Mas a Bíblia não diz que ele era fofoqueiro. É o pastor que está dizendo. Você não vai dizer por aí que Gênesis 37 diz que José é fofoqueiro. E se disser que foi o pastor Fernando Henrique que falou, está amarrado. Mas nós vamos encontrar uma outra personagem que é Samuel. A gente vai ver em nenhum lugar da história de Samuel você vai ter uma menção de pecado. Lógico que eles não eram homens perfeitos. Mas sabe por que muita gente critica a Bíblia? Porque não leu ainda a Bíblia. A Bíblia não esconde os pecados de Moisés, a Bíblia não esconde os pecados de Abraão, a Bíblia não esconde os pecados de Davi. Se alguém quisesse escrever para colocar debaixo do tapete, naquela gavetinha da sala, quando você vai receber uma visita e joga tudo. A Bíblia não tem essas gavetas. A Bíblia é um livro aberto. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia foi escrita durante um período muito longo por 40 autores. Autores que muitos deles não se conheceram. Muitos deles. Por exemplo, Jonas não conheceu Jesus. Jesus falou de Jonas. Até mesmo porque quando a gente duvida, eu não acredito que o homem foi engolido por um grande peixe. Aí a CNN dos Estados Unidos divulgou, e aqui no Brasil, que um homem foi engolido por um grande peixe. Século 21. Hello? E Jesus disse, como o filho do homem, e como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, o filho do homem também vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. O Jonas ficou no ventre do grande peixe, não no seio da terra.
Essas histórias são interessantes para a gente entender que a Bíblia também nos dá limites, mas eu não estou falando desses limites, eu estou falando das regras dos homens. Domingo passado nós batizamos pessoas aqui, e eu falei para os batizandos, aonde está na Bíblia que você tem que ficar sentado num banco, fazendo um curso de batismo com um pastor durante 1 ano para depois se batizar? A irmã Maria do Carmo e o irmão Dolor, que eu batizei na Nazareno Flamboyant, não queriam se batizar, é um casal que eu tenho amizade com eles, e eles disseram assim, pastor, nós não vamos batizar. Eu digo, ok, posso pedir um favor? Vocês podem ler o livro de Atos, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 10, você pode ler? E aí eu vou depois tomar a lição de casa na sua casa. Eles me chamaram para um jantar com a MAB, nós fomos. Eu cheguei lá, eles não conseguiram falar, eles choraram. Porque eles disseram, pastor, a gente quer se batizar. Por que a gente quer se batizar? Porque eles leram na Bíblia que todas as pessoas na igreja primitiva, no livro de Atos, quando se convertiam, imediatamente se batizavam. A gente precisa da regra, porque também não pode chegar qualquer um na igreja, eu já vou me batizar, já vou me batizar. Não. Quem é você? Você nasceu de novo, você se converteu. Então, nós podemos colocar um estudo bíblico, 6 meses, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. E se Deus tem pressa, Márcia Prego, e eu vou amarrá-la numa cadeira durante 3 meses, 1 ano. Deus tem pressa, Deus tem planos. Cuidado para nesse medir Jerusalém, a cidade é de Deus, quem vai medir é um anjo que veio do céu. Não é o homem que vai medir, não é o homem que tem a vara de medir. Isso é muito importante. E essa lição aprendemos que ninguém pode colocar limites da igreja de Deus. Olha, meus irmãos, vamos viajar um pouco na história da igreja. Nós estamos falando do aniversário da nossa igreja, mas ela é uma igreja bebê, adolescente. Ela acabou de ir para teen. Agora nós somos teen, sabia? Porque é 13. Até 12, nós éramos juniores, mas agora a igreja Nova Vida tem 13 anos, mas eu tenho uma boa notícia para dizer, a igreja já tem mais 2000 anos de caminhada na terra, mas a igreja nasceu na eternidade, antes da fundação do mundo. A igreja não é prédio, a igreja não está em Roma, a base da igreja nasceu no trono, no coração de Deus, ela começou em Jerusalém e se expandiu para todas as nações da terra. A importância da igreja que não vai colocar esses limites. Segunda perspectiva nesse capítulo é a perspectiva divina, a primeira é a humana. Nós colocamos limites. Eu ia falar do segundo ponto, mas deixa eu voltar um pouquinho primeiro. Você já foi a Londres? Você conhece a história da igreja anglicana? Você sabe quem é o chefe de estado da igreja anglicana da Inglaterra? Vocês lembram da história do Henrique VIII, que o Papa não quis dar o divórcio para ele, porque até hoje o catolicismo não dá divórcio. Não tem segundo casamento. Não tem terceiro. Isso não quer dizer que os protestantes dão 3, 4, 5 casamentos, está errado. Mas a igreja anglicana, o Henrique VIII, como não queria mais ter poder político e as terras, os impostos para pagar a Roma, ao Papa, que naquela época tinha um domínio papado sobre a região da Europa, no sistema feudal, ele aproveitou as ideias de Lutero, as ideias calvinistas e disse, bem, eu vou aproveitar e manter aqui o meu feudo eclesiástico. Abriu a igreja anglicana, uma igreja bonita, organizada, o culto, a estrutura. Essa semana nós vimos agora, há 2 semanas atrás, a Catedral de Notre Dame sendo reinaugurada após 5 anos. Estava tudo muito chique, elegante, só que muita gente não sabe que ali é um cemitério. De homens déspotas, tiranos, que mataram cristãos e que estão sepultados dentro da Catedral de Notre Dame em Paris. Mas voltando para a igreja anglicana, João Wesley vai viver no século XVIII, lá na Inglaterra. E quando ele cresce naquela igreja anglicana, a igreja era fria. A igreja não tinha o poder de Deus.
E aí, às vezes, nós achamos que as denominações estão ali, e aí nós criamos as cercas, nós criamos as muralhas. Olha, é assim. E a história diz que quando John Wesley pregava os seus sermões na igreja anglicana, não se assuste com o que eu vou dizer, as pessoas tremiam e caíam chorando e falando em línguas. E ele queria controlar as pessoas, ele queria controlar, parem com isso, parem com isso. E aí George Whitefield chegou e disse para ele, eu acho melhor você deixar o Espírito Santo agir, porque o que Deus está fazendo aqui com essas pessoas convence muito mais do que os seus sermões. Em outras palavras, Deus vai pular a tua cerca. Não crie cerca, Deus vai pular cerca. Deus vai pular muros. Deus vai pular muros, é lógico, irmãos. A gente sabe que muitas vezes nós queremos um culto bem fervoroso. Mas muitas vezes, o espírito de engano também já entrou na igreja. Dá uma lida na igreja de Corinto. Por que Paulo teve que colocar ordem na igreja? Porque era uma desordem. A igreja de Corinto era uma desordem, era uma bagunça. E Paulo diz, quando vocês se reunirem, façam assim. Eu já fui para reuniões de igreja, olha, desculpe dizer, um céu de bronze. E terminamos a reunião de oração, um peso, aí fomos na cozinha da casa de uma irmã que mora perto da igreja, lá em Maceió, era a Assembleia de Deus. Eu estava visitando a igreja. Eu era jovem, solteiro. Irmãos, quando eu cheguei na cozinha, era muito fogo. Era muita presença de Deus. E eu fiz uma leitura. Mas por que isso não aconteceu no culto? Isso vai acontecer aqui. Tem muita gente curiosa nas reuniões. Tem muita gente que frequenta as reuniões, frequenta os cultos, mas os pés estão, o coração não está. E às vezes, Deus pula a cerca, pula as grades humanas, para deixar o Espírito dele agir como ele quer. Não é fazer o que nós queremos, não é fazer a carnalidade, não é entrar na alma, mas é deixar o Espírito Santo agir. E eu vi isso várias vezes. E eu fiz a leitura, mas aqui não tem. E às vezes nem dá para acontecer. Por que Jesus não fez muitos milagres? A Bíblia diz, por causa da incredulidade de muitos. É muita gente curiosa. É muita gente torcendo contra, é muita gente se aproveitando de situações com disputas, com querelas. Agora, não vamos colocar muralhas e limites para Deus. Veja, por exemplo, agora no versículo 4, a perspectiva divina sobre a igreja. A igreja de Deus é o lugar onde se ajuntam multidões de pessoas sem acepção. Vai comigo para o versículo 4. Olha que lindo. Corre. Fala este jovem, jovem é o profeta Zacarias. Jerusalém será habitada, vamos, como as aldeias sem muros. Agora, olha que visão linda. Por causa da multidão de quem? De homens e de animais. Bem, por favor, o que eu vou falar aqui não é respaldo para você achar que o meu cachorro está lá vai estar na eternidade quando ele morrer. Eu não sei se lá tem gato, cachorro, eu nunca fui para lá, mas eu quero dizer que aqui é Jerusalém física. Mas o texto que eu estou pregando nos mostra que essa cidade, que o anjo diz que ele vai medir, tem multidões. E Apocalipse capítulo 5 diz que a nova Jerusalém tem uma multidão de homens e mulheres, de povos, tribos, raças, etnias, louvando a Deus e glorificando a Deus. Essas multidões, Deus está olhando para as multidões. Por que tantas igrejas têm surgido no Brasil? Porque o evangelho está sendo pregado e muita gente está sendo ganha e conquistada para Jesus. A explosão populacional, meus queridos, há 40 anos atrás, ser evangélico no Brasil era escória. Ser evangélico no Brasil, povinho ignorante, medíocre. Hoje, o evangelho tem crescido, e Deus tem levantado pessoas sensatas. E por favor, não vá no vácuo, na emoção, porque também tem muita gente entrando nas igrejas, mas não se convertendo. E não se assuste com o que eu vou dizer. Foi Jesus quem disse, na medida que a igreja vai crescendo, vai ter trigo e vai ter joio. Então vai ter gente
que não está convertida, que não está convertida, que não teve uma experiência genuína. Mas mesmo assim, o IBGE celestial não conseguiu computar a multidão que está presente na Nova Jerusalém celestial. Veja que o anjo falou, vamos ler o verso 4. Corre, fala para este jovem, Jerusalém será habitada. Vamos para o terceiro ponto, a proteção divina, a igreja, a proteção divina. Essa cidade de Jerusalém que está sendo reconstruída, é Deus quem está protegendo. Eles estão voltando do cativeiro, eles estão reconstruindo a cidade, eles estão reconstruindo o culto, restaurando o culto. Mas Deus está dizendo, quem toca em você, vai tocar na menina dos meus olhos. Essa cidade é minha, esse povo é meu, essa igreja é minha. E eu quero dizer, não se levante contra a igreja de Cristo. Não fale mal de nenhuma igreja. Deixe Deus ser Deus. Existem algumas coisas estranhas. Quando você liga a televisão, você vê lá alguns evangelhos falsos, algumas pregações falsas, muita exaltação. Hoje está muito em moda, não exaltação só ao homem, é coach, autoajuda. A semana eu ouvi uma mensagem que eu até gostei, de vez em quando é bom a gente ouvir, mas eu falei, tá bom, já ouvi demais. Eu sei quem eu sou, eu sei quem você é. Nós não somos o que nós pensamos que somos ou que os homens dizem que somos. Nós somos pé de barro. Pé de barro. Mas a Bíblia diz que de vez em quando é bom também a gente ouvir uma palavra de encorajamento. Mas muitas vezes é muita autoajuda, é muito massageio do ego, é muita prosperidade, é muita ênfase no material. O versículo número 5 diz assim, vamos ler juntos, capítulo 2, versículo 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Se nós fôssemos uma Assembleia de Deus, os irmãos já tinham dito glória a Deus e amém. Um muro de fogo em redor, um muro de fogo em redor. Sabe o que é isso? Deus está presente na igreja, protegendo a igreja. Ele protege o seu povo e ninguém pode atacar a igreja sem passar por ele. Pelo fogo devorador que vive e age em todos os tempos. Você olha para a história da igreja, você vai ver muita mortandade, principalmente no primeiro século, segundo século, os cristãos foram levados ao Coliseu. Os cristãos foram mortos de forma terrível, sagaz, por déspotas, por imperadores. Mas eles viram algo, quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. A Hebe Camargo, ainda viva, perguntou ao Edir Macedo, em uma entrevista, por que a Igreja Universal, quanto mais bate, mais cresce? Ele disse, porque a igreja é omelete. O que é omelete? Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. E aqui eu não vou entrar na questão do mérito da teologia da Universal. Mas tem muita gente que se converte. Muita gente que é transformada, muita gente que vai à igreja por causa de din-din, prosperidade, mas conhece o Evangelho e é transformada e é liberta. Deixe Deus fazer a obra. É omelete mesmo, vai batendo e a igreja vai crescendo, e foi Jesus quem disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha, ele usou o pronome possessivo, a minha eclésia. Eclésia é uma palavra grega. Os romanos também tinham eclésia. Quem já assistiu o filme épico deve ter lembrado de ter visto alguma cena. Até o filme de Lutero mostra lá quando o imperador, quando o rei chegava na cidade. A cidade tinha muros, sistema feudal, Idade Média. Aí o soldado colocava o documento da realeza, assinado com o anel do rei, selado ali, e aí as pessoas saíam das suas casas, chegavam no muro, na porta da cidade e liam. Algumas não liam, alguém tinha que dizer, olha, a tal hora o embaixador do rei vai dar um aviso, venham, venham. Isso é eclésia, são os chamados para fora, venham, venham, ouvir o que o imperador está dizendo, o que o rei está dizendo. E como os romanos tinham suas eclésias, Jesus disse, eu vou levantar a minha eclésia. Eu vou chamar a Mari, eu vou chamar a Silvana, eu vou chamar o Renan, eu vou chamar o Romildo. Não dizem amém não, vocês? Eu vou chamar o Márcio.
eu vou chamar a Adriane, eu vou chamar o Edson, eu vou chamando, são os meus, são os chamados. E esses chamados, ninguém vai tirá-los das mãos do Senhor. Jesus disse, aquele que o Pai me deu, ninguém tira. São meus, que o Pai me confiou, são meus, e vocês estão protegidos na figura metafórica e alegórica aqui de Zacarias, como um muro de fogo. Isso nos fala da proteção divina. A quarta lição é a presença divina com a igreja. Veja o capítulo 2, versículo 5, a parte B. Eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e agora? E eu mesmo serei no meio dela. Marque aí, no meio dela. Isso mostra a presença divina com a igreja. Deus está conosco. Deus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mateus 28, versículo 20, Jesus disse, todos os dias eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Salmo 23, versículo 4, um dos salmos bastante conhecido aí pela igreja. Salmo 23, vamos ler juntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor está conosco nesses 13 anos de comunidade cristã Nova Vida. O Senhor está com a igreja dele que já tem 2000 anos de história. O Senhor está com você. O Senhor nunca te abandonou, nunca te deixou. Ele diz, eu nunca te deixei, nunca te abandonarei, ainda que teu pai e a tua mãe te desamparassem, eu, Senhor, jamais te desampararei. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Porque eu te tomo pela destra da minha justiça e te digo, não temas, e te fortaleço e te sustento, porque eu estou no meio de vós. O Senhor está conosco. O Senhor estava com esses povos judeus na Babilônia. Foi Deus que falou para eles. Daniel estava lá. Deus está conosco. Não importa o lugar, não importa a cidade. Às vezes você está sozinho. O medo nos assola. E você tem que dizer para você mesmo, o Senhor está comigo. Como disse o irmão Neto, esposo da Fabiana, ele disse, eu estou com medo. E a Fabiana disse para ele, vai com medo mesmo. Vai com medo. O medo vem, muitas vezes, para nos paralisar. Mas o Senhor está nos falando de que a presença divina estará conosco. Mas, além disso, a glória divina estará no meio da igreja. Veja o mesmo versículo 5, a parte C, a última frase, estará também a sua glória. A Shekinah do Senhor. E essa Shekinah de Deus é a nossa única defesa contra os inimigos que tentam destruir a obra divina. O Espírito Santo é o preservador da verdadeira doutrina, meus irmãos, o protetor da espiritualidade e o guardião da lei moral. A glória de Deus está conosco. Vocês lembram do rei Josafá, quando ele enfrentou uma grande batalha, 3 nações inimigas de Israel, até hoje, as mesmas nações. Os moabitas, a Jordânia, os amonitas. E eles se levantaram contra Israel para destruir Israel. Aí Deus disse para Josafá, chama os levitas e diga ao povo que cante, 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 louve, 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 cante. A gente viu o som hoje atrapalhando o culto no dia do aniversário, no dia de festa. Eu não vou dizer que está amarrado, que é demônio, que é diabo, que aí já é demais. Acontecem falhas técnicas, mas nós temos que lembrar o seguinte, Paulo não tinha microfone, Jesus não tinha microfone, não tinha caixa de som, e eu lembrei na hora do Salmo 149, das suas gargantas saem o louvor como espada para prender os principados e as potestades. Eu vou dizer de novo para você entender a profundidade das profundezas profundas. Que da sua garganta vão sair os louvores, e esses louvores a Deus vão prender os principados que atuam nas regiões celestiais. Então, quando está um atrapalho no louvor aqui, no culto, no som, na luz, não tem problema. Você não vai tomar Rivotril nenhum, você vai, agora eu vou louvar mais ainda. Agora eu vou cantar ao Senhor. Agora deixa eu terminar o pensamento. Enquanto eles louvavam, imagina a cena, louvando a Deus,
o exército inimigo está perto de atacar Jerusalém. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20. E diz a Bíblia que enquanto eles louvavam, a glória de Deus estava com eles, o som e o eco chegou no arraial do inimigo de que estava chegando lá uma grande tropa que iria destruir. E eles começaram a se atacar um contra o outro. Se autodestruíram. Porque a glória de Deus está no meio do povo de Deus. Irmãos, tem tanta coisa estranha acontecendo no Brasil. Nós não estamos sabendo direito o que está acontecendo no hospital sírio-libanês. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo com o governo, com o presidente, quem está governando, quem assina, quem decreta. Mas eu quero dizer que no nome de Jesus Cristo a igreja ora, a igreja brasileira ora, e as portas do inferno não vão prevalecer, e a mentira vai cair, e a verdade virá à tona, e a igreja vai louvar, vai clamar e vai interceder, e a verdade nos libertará de todo engodo, de toda mentira, de toda manipulação, porque eu não estou acreditando em muita coisa do que eu estou vendo. Eu tinha 15 anos quando Tancredo Neves morreu. E lembro até hoje da capa da Veja. Da manipulação. E até hoje, o filme foi feito, mas o filme não foi autorizado a lançar. Há 4 anos atrás. Cadê o filme? Eu queria assistir. Estava tudo certo, gravado, tudo repaginado. Cadê o filme? Não tem. Na eternidade vamos saber de tudo. Mas eu quero dizer aos irmãos, a igreja no Brasil está viva, presente, e nós vamos clamar, e nós vamos orar, e a verdade nos libertará. Em nome de Jesus. Cirurgia é essa, meu Deus, que fica internado na UTI e já no outro dia já está andando, correndo. O que é isso? Isso nos mostra que a igreja não está paralisada, ela não está dominada, ela pensa, ela raciocina. Ela tem visão, ela tem discernimento, ela tem identidade, ela tem sabedoria de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a presença divina está com a igreja e a glória de Deus está no meio dela. Vamos para a 6ª lição. A igreja é o lugar de salvação. Versículo 6 e versículo 7. Eu gosto da minha versão que diz assim: ei. E aqui diz respeito à sua família, diz respeito aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos seus parentes, aos seus filhos, aos seus netos pelos quais você está orando, porque muitos deles querem ficar em Babilônia. Muitos deles querem ficar no engano, muitos deles querem ficar no et no aide, porque tem muita gente que pensa que veio para a Terra para um parque de diversão. Tem muita gente nesse planeta que veio só para viver a vida, como diz a música lá, viva lá a vida. Mas a vida não é um parque de diversão. Quem já chegou aí aos 50, 60, sabe que a vida não é um parque de diversão. Tem contas, tem boletos. Tem morte, tem renúncia, tem compromisso, tem engajamento, tem disciplina. Veja no versículo número 6, fugi agora da terra do norte. Por que está norte com N maiúsculo? Porque ele está se referindo à Babilônia. Pega uma régua no mapa mundi, sai de Jerusalém, joga para o norte. Sabe aonde vai dar? Terra muito linda, eu não conheço, mas é uma terra também muito nebulosa. Moscou. É Rússia. Então ele diz, é a terra do norte. Moscou, não, que Moscou, estou falando Moscou. A Mesopotâmia, é a Babilônia. É lógico que de lá para cima também vai sair lá em Moscou. Porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. E ele diz de novo, verso 7, ei, salva-te, ó Sião. Leia a última frase, tu, leiam, 7, põe o 7, 7 por favor, versículo 7. Tu que habitas com a filha da Babilônia. Ou seja, Sião é a igreja, é o povo de Deus. Onde é que está o povo de Deus? Na Babilônia. Só que Deus está dizendo, sai de Babilônia. Sai de Babilônia. Sabe qual é o grito do Apocalipse? Sai da Babilônia. Qual é a Babilônia? Esse sistema de valores que está aí no mundo que nós vivemos. O mundo diz que não há nada demais usar droga, não há nada demais ter
tantos cônjuges. O mundo diz, não, o importante é ser feliz, deixa o seu marido, deixa a sua esposa, casa de novo, seja feliz. Isso é Babilônia. E o grito do Apocalipse é, sai de Babilônia, sai dela, povo meu. Assim como Deus tirou Sião, o povo judeu de Babilônia, Ele também está tirando a igreja. Ele está tirando eu e você desse sistema de valores. Nós andamos em Babilônia, nós estamos em Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. O versículo de número 7 diz, salva-te, ó Sião, tu que habitas no meio da Babilônia. Os judeus foram ordenados a retornar. Meus irmãos, a salvação não está no mundo, mas está na igreja, em Cristo. A igreja não salva, é Cristo quem salva, mas sai de Babilônia, vem para Sião. Os judeus que estavam em Babilônia, eles achavam arriscada essa volta para Jerusalém, ainda em ruínas. Mas na realidade, eles não se davam conta que o pior risco era ficar no exílio. É melhor ficar no centro, dentro da vontade de Deus, do que ficar no lugar que Deus não quer mais que fiquemos. Em lugar como Babilônia, que não era mais para ficar, porque agora o Império Medo-Persa está dominando a região da Babilônia, e os judeus deveriam voltar. E às vezes, se não volta, eu me lembro quando o Estado de Israel nasceu, não era nascido ainda, mas eu li a história. Lá na Rússia, o czar autorizou os judeus voltarem para a terra. Abriu as portas. Dias depois ele disse, o que é que eu fiz? Eu autorizei eles liberar todos os judeus e aí fechou as portas. Aí diz a música brasileira, agora é tarde, Inês é morta. Os judeus já voltaram. Ele deu estalo na mente, mas o que é que eu fiz? O que ele não sabia é que Isaías 60 disse assim, direi ao norte, por isso que eu falei Moscou, direi ao norte, entrega, e direi ao sul, de Jerusalém para o sul, é Etiópia, na África, assim dos judeus, direi ao sul, não retenhas, trarei os meus filhos de todas as nações para a sua terra. Eles voltaram. Agora, quando a porta é aberta e você deve voltar, é para sair naquela hora. Se você não sai naquela hora, você pode perder a oportunidade. A igreja também é assim. Quantas pessoas da sua família você tem orado para que elas conheçam o Evangelho? Vamos continuar perseverando, porque Deus vai trazê-los, vai trazê-las de onde elas estiverem, para elas virem compor a Sião celestial, a igreja do Deus vivo. Vamos para a 7ª lição. A igreja recebe o cuidado de Deus. Veja o versículo 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, leiam, toca na menina dos seus olhos. Deuteronômio 32, versículo 10, também nos diz a mesma coisa. Deuteronômio 32, versículo 10 diz, achou numa terra deserta, falando de Israel, e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou, vamos, e cuidou dele. Dele aí é Israel. Guardou, leiam. Leiam, irmãos, como a menina dos olhos. O almoço chega já para quem vai almoçar aqui. Eu já vou liberar você para o seu marido não reclamar. E seus netos e seus genros. Mas o versículo de número 10 já nos diz aí, versículo número 8 diz que aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Sabe o que é isso? O povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. É a sua pupila. Você é protegido pelo Senhor e é alvo do cuidado de Deus na sua vida. Além disso, nós temos uma 8ª lição. A igreja tem em Deus a sua alegria. Acho fantástico, como ele diz no verso 9, versículo 10. Canta, leiam, canta, exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti. O povo de Deus tem alegria de cantar, de exultar, dando o seu testemunho. E qual é o motivo dessa alegria? É a bênção material?
É o que Deus tem feito pela Natasha? Não. No louvor, nós nos concentramos no que Deus faz. Mas na adoração, nós nos concentramos naquilo que Deus é. E eu espero que a Nova Vida, comunidade, esteja focada e concentrada não apenas no que Deus faz, mas muito mais no que Deus é. É por isso que o louvor, o som pode atrapalhar, ter problemas técnicos, calor, frio, não tem problema. Eu sou da linha bem radical. Está com frio, traz logo um cobertor. Hoje as escolas, quando estão frios, os alunos já levam 2 cobertores. Valinhos chega a 4 graus, 3 graus na região ali do Porto Seguro e outros colégios. O pessoal diz, estava 3 graus. Depois vem, e como é que esses alunos foram? 2 cobertores. Então, está com frio, não vai ser o problema. Está com calor, traz um, como é que chama lá, mulheres? Um leque, faz um leque. Eu dei aula numa escola pública alguns anos atrás, aqui em São Paulo, eu dei risada. Uma escola terrível, a gestão. Não vou falar o nome da escola, que eu estou ao vivo. Uma gestão precária. E recursos vêm pelo nosso PIB que nós pagamos do imposto, vai e volta pelo Fundeb. Pois bem, a escola não tinha ventilador, os alunos torrados. Aí um pai disse o seguinte, tudo bem, eu vou levar um ventilador para minha filha. Aí ele me procurou e disse assim, esse ventilador é para Juliana. Eu digo, mas como é que eu vou controlar o ventilador para Juliana? A Maria vai querer, o Pedro vai querer. Irmãos, foi uma confusão, mas foi ótimo. 2 dias depois, todos os ventiladores estavam ligados. Não é bom? Às vezes, Deus faz isso, pega um doido para dizer, eu sou mais doido que você. E resolve logo. Deus faz isso. Né? Então, às vezes, a pessoa, não estou falando, nossa, vamos fazer isso agora. Traz um ventilador específico na tomada. Aí o outro queria, a outra queria. Eu digo, não tem como, essa aqui é da Juliana. Tem que ser para a Juliana. Isso aqui está direcionado, nem pode rodar, é para a Juliana. Então, queridos, eu pergunto, qual é a motivação que te traz à igreja? Deve ser alegria. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Paulo vai dizer em Romanos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem tribulação, nem peste, nem praga, nada, nem homens, nem anjos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem alegria aí hoje de estar na casa de Deus? A alegria do Senhor, disse Neemias, é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. A alegria está presente, esse é o motivo. O Messias está vindo, eu preciso voltar, eu preciso reconstruir os muros, eu preciso reconstruir a cidade, eu preciso restaurar o templo, eu preciso reacender a chama messiânica. E hoje, depois de 2000 anos que Jesus veio, nós precisamos voltar, nós precisamos retornar o coração para o Senhor, porque o Messias está voltando. Ele já veio, mas ele voltará. Mas além disso, nós temos a igreja, é o abrigo para todos os povos. Veja o versículo 11. E naquele dia, muitas nações, olha aí, coloca o nome do seu marido, seu filho, sua neta, seu genro, seu cunhado, sua nora. Não tem periquito, papagaio, nem cachorro, nem gato. Mas coloque aí, diz assim, que muitas nações se ajuntarão. Leiam. E serão o meu povo. Zacarias 2:11. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Isso mostra que Zacarias está descrevendo a universalidade da igreja. Ela é formada de judeus e gentios. E lá no livro de Atos, em Pentecostes, estavam reunidos povos de todas as nações, que receberam o poder do Espírito Santo. E eu não tenho dúvida que nesse mundo globalizado, com cultos sendo transmitidos ao vivo pela internet, não existe uma pessoa neste planeta, só se for uma tribo muito bem distante, isolada, mas todo mundo está ouvindo a palavra de Deus. E Zacarias teve uma visão tremenda. Diga, corre, fala para este jovem que naquele dia, apontando para o futuro, muitas nações se reunirão para adorar ao Senhor. Isso nos fala que a igreja é o abrigo para os povos. A igreja é abrigo para você? Eu pergunto hoje de manhã. A igreja é consolo. Quantas vezes nós chegamos aqui desanimados, abatidos, e o Senhor nos conforta, nos consola. Um louvor nos levanta. Mas também a igreja é a herança de Deus. Veja o verso 12. Então o Senhor herdará a Judá
como sua porção na Terra Santa e de novo escolherá a Jerusalém. Quero lembrá-los que Pedro vai dizer na sua epístola que a igreja é a nação santa, povo eleito, sacerdócio real e o melhor vem agora, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Nós somos herança do Senhor. Você não é qualquer um. Um amigo do meu pai que já faleceu, ele era ateu, se converteu de tanto eu pregar Jesus para ele. E um dia ele falou aqui, Fernando, ele é um dono fazendeiro da minha terra, e disse assim, aqui a maioria das terras hoje são minhas. Eu falei, é? Eu disse, mas toda a terra é do meu pai. Ele falou, do seu pai? Do Roberto? Não, do meu pai. Toda a terra é dele. Você nunca leu o Salmo que diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Inclusive o Senhor é dele. Não, eu sou ateu. Não, mas você é dele. Deu risada. Achando que tudo era dele, que a terra era dele, as terras da minha cidade eram dele. Aí eu falei, não, toda a terra é do Senhor. Você é apenas mordomo, se é que você está fazendo as coisas certas. Preguei tanto, um dia falei para ele, quem sabe, se você não se converter, se você cair duro aí na rua, você vai para o inferno. Tem que ter Jesus. E ele morreu atravessando a rua, teve um infarto fulminante. Meu irmão me ligou e disse, senta. Fulano morreu. Eu digo, meu Deus do céu, vou medir mais as minhas palavras. Mas isso não foi de imediato, levou aí uns 3 anos. Mas foi o tempo que eu preguei para ele, na farmácia do meu pai. Todo sábado, e meu irmão dizia, quando você não vem, ele pergunta, o Fernando não chegou ainda não? Eu digo, nossa, o ateu está querendo ouvir a palavra de Deus. Isso me deu alegria, porque depois eu soube que ele recebeu a Cristo no seu coração. E o último ponto, a igreja é o monumento vivo do poder de Deus na história. Veja o verso 13, é lindo essa expressão quando ele diz, cale-se toda a carne diante do Senhor. Leiam, porque ele se levantou da sua santa morada. Deus está no trono, mas ele habita na igreja e está com a igreja. A igreja não é um mausoléu. A igreja não é um patrimônio tombado. A igreja é o povo de Deus. E no meio desse povo está o próprio Deus vivo, que habita com ele, com a igreja. E ele nos torna esse monumento vivo do poder de Deus ao longo da história de quase 2000 anos. A vara de medir mediu a cidade, e Deus mandou esse anjo medir a cidade. Alguns acreditam que quem mediu essa cidade foi o próprio Jesus Cristo, porque ele aparece no capítulo 3 do livro de Zacarias. Ele viu o anjo do Senhor. Você pode ler em casa, no versículo 3, Zacarias 3:3 e Zacarias 3:1. E essa cidade remete-nos a Jerusalém celestial. Uma cidade de fundamentos, de portas, 12 portas, com muralhas. Aqui é sem muros, porque é hora de entrar. Mas depois que nós entramos na cidade, ela tem muros, porque o pecado não pode entrar. O mal não pode permanecer. Deus abençoe a igreja nesses 13 anos de vida. Parabéns pela sua